Sinais de autismo em bebês. Quais são os sinais precoces de autismo que você pode observar em bebês de 0 a 2 anos de idade? Alguns dos sinais que eu vou citar nesse vídeo são fáceis de se perceber. Alguns outros nem tanto. Alguns sinais vão ficando mais evidentes à medida que o bebê vai crescendo. Outros podem não estar presentes. É importante lembrar, gente, que cada pessoa é diferente. Assim como não existem 2 bebês neurotípicos iguais, também não há 2 bebês autistas iguais. Por que eu estou falando isso? Para você saber que uma criança não precisa apresentar todos esses sinais que eu vou falar para você agora para que se caracterize o transtorno do espectro autista. Se seu filho está em outra faixa etária, vai na descrição desse vídeo aqui embaixo e procura o vídeo sobre 25 sinais de autismo em crianças. Nós também temos um vídeo sobre sinais de autismo em adolescentes e adultos. Corre lá para assistir. Agora, vamos aos sinais de autismo em bebês. Primeiro vamos falar dos sinais ligados à comunicação e à interação social. Sinal número 1. Não manter contato visual olhos nos olhos. Bebês começam a fazer contato visual desde bem pequenos. Aos 2 meses, eles já têm capacidade de reconhecer rostos e fazer contato visual. Mas bebês autistas começam a fazer menos contato visual a partir dos 2 meses de idade. Esse declínio da habilidade de estabelecer contato visual é um indicador precoce de autismo. Pode ser que o bebê consiga olhar nos olhos, mas logo desvie o olhar, não conseguindo sustentar por muito tempo. Número 2. Não responder quando chamado pelo nome. Por volta dos 6 meses de idade, a maioria dos bebês reconhece seu próprio nome, especialmente quando é chamado por sua mãe. Bebês autistas, em geral, parecem não ouvir quando estão sendo chamados. Não olham para quem está chamando, não esboçam uma reação mesmo quando chamados várias vezes seguidas. Filho! Eric! Eric! Oi, amor, aqui! Eric, aqui! Eric! Ele não olha! Oi, amor! Mas muitas vezes reagem a outros sons. Um cachorro latindo, um carro buzinando, ou alguma outra coisa, algum outro estímulo sonoro. Você alguma vez já se perguntou, será que meu bebê tem alguma perda auditiva? Será que ele pode ser surdo? Porque ele nem pisca quando eu chamo. Eu me perguntava muito isso antes de descobrir o autismo do meu filho. Número 3. Não reagir a expressões faciais dos pais. Por exemplo, podem não demonstrar resposta a um sorriso da mãe, que em crianças neurotípicas geralmente atrai um sorriso de volta, ou um olhar, ou vocalizações. Em bebês autistas, é possível que isso não aconteça, mesmo com expressões faciais marcadas e caricaturadas. Autistas têm dificuldade para perceber o que outras pessoas estão sentindo apenas de olhar para as expressões faciais. Esse é um sinal difícil de se perceber em bebês. Fica um pouco mais fácil à medida que a criança cresce. Número 4. Pouca expressividade de emoções em expressões faciais. Autistas têm dificuldade de expressar emoções através do rosto. Bebês neurotípicos, desde cedo, já sorriem de forma espontânea, especialmente para outras pessoas. Mas bebês autistas não. Pesquisadores descobriram que crianças autistas demonstram menos emoções através de expressões faciais do que crianças com desenvolvimento neurotípico. Não significa que os autistas sintam menos emoções, apenas que menos emoções ficam evidentes para os outros nas suas expressões faciais. Podem também demonstrar expressões faciais que não estão de acordo com o contexto. Então, eles não só entendem menos as expressões nos rostos das outras pessoas, como também expressam menos os seus sentimentos, por mais básicos que eles sejam. Pense em expressões como alegria, tristeza, euforia, surpresa, susto, tristeza ou medo, por exemplo. Alguns marcos de desenvolvimento que você pode usar como guia são: aos 6 meses de idade, o bebê neurotípico é capaz de sorrir para outras pessoas. Aos 9 meses de idade, o bebê já deve conseguir imitar expressões faciais ou sons. Sinal número 5. Não apontar ou não usar gestos para tentar se comunicar. Bebês aprendem a linguagem não verbal antes de aprenderem a falar. Bebês autistas costumam apontar e utilizar gestos muito menos do que crianças com desenvolvimento neurotípico. Alguns bebês autistas podem não aprender gestos como dar tchau
ou balançar a cabeça para dizer não ou para dizer sim. Ou podem aprender os gestos de forma incomum, por exemplo, dando tchau com a palma da mão virada para eles. Então, se o bebê não aponta para objetos ou para coisas que ele quer que os seus pais vejam, isso pode ser um sinal de autismo. Vou dar um exemplo. Você está passeando com o bebê e ele percebe alguma coisa. Um gato passando ao lado dele, por exemplo. Ou um avião passando no céu. Ele percebe aquilo, quer chamar a atenção dos pais de alguma forma para aquilo, quer mostrar. Mas ele não aponta. O uso de gestos como apontar e acenar aparece até os 14 meses de idade em crianças neurotípicas, ou seja, 1 ano e 2 meses. Sinal número 6, quando o bebê não olha para quando nós apontamos para algum objeto ou alguma coisa que está acontecendo no momento. Quando apontamos para algum objeto ou pessoa, crianças com desenvolvimento neurotípico olham para onde nosso dedo está apontando. Se a gente está apontando para lá, a criança neurotípica ela olha na direção do dedo. Estou apontando para lá, a criança olha para lá. Mas crianças autistas podem não direcionar o olhar delas para onde estamos apontando. Vamos ao exemplo do passeio na rua, que eu dei agora há pouco. Você pode apontar para um passarinho na árvore, por exemplo, falar, olha filho, um passarinho, mas ele não olha. Da mesma forma, bebês autistas podem não acompanhar com o olhar alguma coisa que está em movimento. Por exemplo, um ônibus passando na rua, o irmão mais velho correndo na frente do bebê. É como se o bebê não se interessasse por aquilo que está em movimento na frente dele. Bebês neurotípicos geralmente seguem essas ações com o olhar. Eles demonstram interesse pelo movimento. Sinal número 7. Não levar objetos de interesse pessoal até os seus pais. Bebês neurotípicos tendem a fazer esse movimento de levar coisas que gostam para mostrar para os pais. Entregando um brinquedo nas mãos da mãe, por exemplo, ou agitando um brinquedo para fazer barulho e olhando para o pai para observar a reação dele. O bebê neurotípico rapidamente compartilha as coisas que gosta. Já os bebês autistas podem fazer isso com muito menos frequência. Eles se interessam por um objeto, mas na maioria das vezes não compartilham esse interesse com os pais ou com outras crianças. Eles tendem a ficar na deles, às vezes curtindo e observando quietinhos alguma coisa que eles gostaram. Relacionado a esse comportamento, bebês no espectro autista têm mais dificuldade de compartilhar brinquedos com outras crianças. Sinal número 8. Usar as mãos ou o dedo de um adulto para mostrar algum objeto de interesse. O bebê autista pode ir até a mãe, por exemplo, segurar o dedo dela e levar até um brinquedo. Ou seja, em vez de apontar para um objeto de interesse ou de chamar o adulto para ver alguma coisa, o bebê usa as mãos do adulto como um instrumento. Vai ler. Uma bola. Aqui? Tá. 3 chaves. Uma bola, 3 chaves. Aqui. 3 chaves. 1, 2, 3. Esse aqui, né? Tá. Animais. Qual que você quer? O sapo. Ribbit. 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 Na aranha? I'll help. O Eric, quando era bebê, fazia muito isso. Ele vinha do outro lado da sala até mim, pegava meu dedo e começava a me puxar de volta até o outro lado da sala. E ele ia me puxando o caminho inteiro e colocava o meu dedo na coisa que ele queria me mostrar. No brinquedo, na comida, em qualquer coisa que fosse. Sinal número 9. Déficit de atenção. Bebês e crianças autistas têm dificuldade de prestar atenção naquilo que estamos falando ou de manter a atenção em alguma atividade. Eles rapidamente perdem o interesse e vão fazer outra coisa. A atenção do bebê autista é muito mais curta do que em crianças neurotípicas. E quando você tenta atrair essa atenção de volta, você geralmente só consegue que ele preste atenção em você se você usar alguma coisa que seja extremamente interessante. Esse tempo reduzido de atenção também está ligado ao TDAH.
Você sabia que a habilidade de concentração começa a se desenvolver nos primeiros 2 meses de vida? Mas em crianças autistas e TDAH, isso vai se desenvolver mais tarde, ou mesmo não se desenvolver. Sinal número 10. Não falar ou ter atraso no desenvolvimento da linguagem. Preste atenção a esse sinal. Existe um período esperado para que o bebê comece a falar. Cuidado com aquela frase, cada criança tem seu tempo. Ela pode ser perigosa. Existem alguns marcos importantes na fala do bebê e os momentos em que eles aparecem. Por exemplo, deixa eu falar para vocês aqui. Entre 4 e 6 meses de idade, é esperado que bebês já consigam fazer sons com a boca, que é uma tentativa precoce de comunicação. Aos 6 meses de idade, começam a aparecer os sons vocálicos, A, E, O. Aos 9 meses, tipicamente começam a tentar formar palavras com consoantes e vogais, mamã, mamã, papá, papá, etc. Com 1 ano de idade, já se espera que o bebê consiga formar algumas palavras simples, mamãe, papai, cocô ou outras. Pesquisas mostram que, aos 12 meses de idade, crianças autistas falam e entendem menos palavras do que crianças típicas. Se a criança ainda não fala nada, com 1 ano e 3 meses mais ou menos, e se chegar aos 2 anos de idade e não estiver usando frases com 2 palavras, por exemplo, dá bola, quero tetê, fique atento. É uma boa ideia procurar um pediatra ou um neurologista infantil. Sinal número 11. Não olhar para a foto. Hoje em dia isso é mais fácil de se reparar com a facilidade que a gente tem de fotografar usando o smartphone. Se você reparar que o seu bebê não olha na direção da foto, ele olha para qualquer coisa, menos para a foto, quando você está tentando chamar a atenção dele, seja chamando pelo nome, seja fazendo algum gesto ou chamando a atenção dele de algum jeito, mas ele não olha, fique alerta. Bebês típicos logo aprendem a olhar para a câmera e a sorrir, especialmente quando damos um reforço positivo para a pose da foto. Com selfies, pode ser que seja diferente, porque o bebê consegue se olhar na tela do celular. É como se fosse um espelho. Sinal número 12. Ecolalia, ou seja, repetir palavras e frases exatamente como escutaram alguma outra pessoa falar. É uma repetição que não depende do contexto. O bebê escuta alguma coisa e repete logo em seguida. Vem cá, qual é o seu número preferido? 10. É 10? Olha. É o seu número preferido? 10. Ah, eu não sabia. 10. Quanto que o papai é bonito? Eric. 10. 10. É difícil de se perceber, porque essa fala pode acabar ficando enquadrada no contexto. O bebê está repetindo, está aprendendo, mas na ecolalia essa repetição pode ser bastante recorrente. O bebê repete uma palavra ou uma frase diversas vezes. Essa repetição de palavras ou frases pode ocorrer muito tempo depois de quando eles ouviram aquilo. E a repetição continua, mesmo fora do contexto original, mesmo que não tenha um sentido específico para a comunicação. Então, já falamos aqui de 12 sinais de autismo que você pode observar em bebês. Espero que você esteja gostando desse vídeo. Se ele está te ajudando de alguma forma, deixa uma curtida. Isso ajuda muito a gente a saber que esse conteúdo está sendo legal para você e o YouTube mostra para mais pessoas. E vamos continuar com o 13º sinal de autismo em bebês. Sinal 13, podem apresentar boa memória, especialmente quando se refere a números, letras, músicas, um jingle que assistiram na TV ou algum outro tópico específico. Sinal número 14, falar na terceira pessoa, ou seja, confundir os pronomes da primeira pessoa com os da terceira. Em vez de dizer eu quero suco, a criança pode dizer você quer suco, mas se referindo a ele mesmo, entendeu? O Eric fazia muito isso. Ele sempre falava você quer, quando ele queria alguma coisa. O bebê, de tanto ouvir a gente perguntar você quer isso, você quer aquilo, acaba repetindo a estrutura da frase, mas não adapta para se referir a ele mesmo. Sinal número 15. Podem demonstrar uma falta de interesse em se comunicar. Não buscam a interação, não costumam iniciar interações.
e também são menos propensos a dar continuidade a uma conversa. Quando mais velhos, respondem usando poucas palavras ou apenas balançando a cabeça. É como se não estivessem mesmo interessados na interação social, tanto para ouvir quanto para se expressar. Demonstram uma certa apatia em relação ao lado social. Vamos para o próximo sinal número 16. Comportamento solitário. Bebês autistas gostam de ficar sozinhos, de brincar sozinhos, isolados. Na creche ou quando estão na casa de amiguinhos, tendem a preferir brincar sozinhos. Se sentem bem, se sentem confortáveis quando estão sozinhos. Até porque as relações interpessoais são difíceis, são desgastantes para os autistas. A comunicação é difícil, é um esforço de energia muito grande. Então, se eles puderem evitar certos contatos interpessoais, eles vão evitar e buscar esse isolamento. 17. Não mostrar preocupação e empatia pelos outros. Meu filho, o Eric, quando era bebê, parecia não se importar quando a gente estava triste, por exemplo. Isso é um pouco difícil de se observar em bebês, mas vai se tornando mais aparente à medida que a criança cresce. A questão da dificuldade na empatia pode aparecer durante as brincadeiras da criança, mas é mais difícil de se observar. Essa dificuldade está ligada ao que eu falei sobre a dificuldade de reconhecer expressões faciais. Não significa que o bebê autista não tenha empatia, mas, neurologicamente falando, o desenvolvimento da teoria da mente no autismo fica comprometido. O bebê parece não se importar com os pais ou irmãos por não desenvolver essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Esse assunto da teoria da mente é fascinante e a gente tem um vídeo completo sobre isso, inclusive com um teste de teoria da mente que pode ser aplicado em crianças de 5 anos. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, caso você queira dar uma olhada. Mas antes de ir lá, deixa uma curtida aqui nesse vídeo, hein? Sinal número 18. Podem mostrar uma indiferença à presença dos pais. Por volta de 18 meses, se o bebê não percebe ou não se importa quando a mãe ou o pai ou o cuidador saem do ambiente, se ele não esboça nenhuma reação quando você sai de perto ou quando chega perto outra vez, fique atenta também. O bebê pode parecer apático, parece que para ele não importa muito a presença ou a ausência de seus cuidadores no mesmo ambiente, mas é importante falar que isso é uma dificuldade no campo da interação social, gente. Não significa que o bebê seja indiferente aos pais, não é isso que eu estou falando. Isso é só mais um dos muitos sinais que você pode observar em casa mesmo. Sinal número 19. Não seguir instruções simples do dia a dia. Fecha a porta do quarto, bota a boneca na cama, segura a colher, bebe água, etc. O autista tem dificuldades com a comunicação. Ele tem dificuldade de compreender aquilo que está sendo dito para ele de forma verbal e também de forma não verbal. Nós não percebemos, mas o nosso tom de voz, a nossa expressão facial, o nosso gestual, a nossa postura corporal quando a gente está falando com o bebê, com a criança, também estão comunicando. O bebê autista tem dificuldade em compreender o que lhe é dito. Por isso, não segue as instruções, que para o nosso cérebro adulto, neurotípico, são simples, mas do ponto de vista deles, não são. A Tatá conta alguns exemplos no vídeo dela sobre os sinais de autismo em bebês no Eric e na Mia. Quem não viu, clica no card aqui em cima ou na descrição do vídeo aqui embaixo e vai lá assistir. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho das notificações. Toda semana nós postamos vídeos inéditos e originais preparados com muito carinho para você. Sinal número 20. Gostar de rotinas, gostar de fazer coisas na mesma ordem, gostar de rituais. Tem dificuldade de finalizar uma atividade para iniciar outra. Ou seja, dificuldade de fazer a transição de uma tarefa para outra. Se sentem muito frustrados quando precisam parar de fazer alguma coisa para fazer outra. Por exemplo, dificuldade de parar de assistir TV para ir tomar um banho. Tem dificuldade de parar uma brincadeira para brincar com outra coisa. Bebês autistas se sentem bem e confortáveis quando existe uma ordem da rotina a ser seguida. Eles podem não conseguir expressar isso em palavras, mas se alguma coisa sai da rotina deles, sai do esperado, isso pode levar a bastante frustração. Por exemplo, antes do Covid, a gente viajava bastante com as crianças. O fato de estarmos em outra casa, outra cidade, outro ambiente, outra rotina do dia a dia,
mesmo que por alguns poucos dias, pode causar uma grande sobrecarga de ansiedade no bebê e deixá-lo mais irritável, mais choroso, menos colaborativo, etc. Sinal número 21. Fazer movimentos de forma repetitiva com o corpo, como se balançar em movimento de pêndulo, de um lado para o outro, ou para frente e para trás. O Eric, desde bem pequenininho, ficava se balançando na frente da TV, se apoiando em uma perna só, depois na outra perna. Era um movimento bem harmônico, bem suave, né? Fora do contexto, não chamava a atenção, mas dentro de um contexto de autismo é uma coisa para a gente reparar. Ou ficar girando em torno de si mesmo. O Eric fazia isso, ficava girando, 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 girando por muitos minutos. Ele ia girando e rindo, girando e rindo. A gente chamava ele e às vezes ele nem dava bola. Continuava lá girando feliz da vida. A Mia, ela gostava muito de girar uma cadeira giratória que a gente tinha que ficar rodando, 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 rodando. Caía no chão e mesmo assim não aprendia. Ela voltava para a cadeira giratória porque ela gostava da sensação de girar na cadeira. Ao ponto da gente ter que tirar a cadeira giratória daqui da sala. Ficava ali naquele canto. 21.3. Andar nas pontas dos pés ou andar de forma incorreta. Existem estudos apontando que crianças que andam ou correm nas pontas dos pés têm maiores chances de serem autistas do que de apresentar outras formas de atrasos no desenvolvimento. Muitos estudos já associaram o andar persistente na ponta dos pés ao autismo. Um deles, publicado no Jornal de Ortopedia Infantil, volume 13, número 4. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Ele fez uma pesquisa com mais de 2 milhões de crianças e identificaram que 8,4% dos pacientes com TEA também apresentaram diagnóstico de andar nas pontas dos pés. Enquanto em crianças típicas, menos de 0,5% apresentavam diagnóstico de andar nas pontas dos pés. Ou seja, trocando em miúdos, esse número é 17 vezes maior em crianças autistas do que em crianças neurotípicas. O andar na ponta dos pés é um sinal também ligado ao sensorial, ou seja, a criança tem uma preferência em andar na pontinha dos pés por ser mais confortável, mais gostoso, mais estimulante, apesar de ortopedicamente falando ser preocupante. Sinal, ainda estamos no 21.4, uma movimentação constante e inquieta, como ficar andando pela casa em círculos, geralmente seguindo um padrão repetitivo, seguindo o mesmo caminho. O Eric fica rodando, rodando, rodando na cozinha. 22. Fazer movimentos repetitivos que não possuem uma função aparente. Estou falando aqui, gente, dos STEAMs. STEAMs são comportamentos autoestimulatórios que ocorrem com uma frequência alta, se repetem várias vezes ao dia, por isso chamados também de comportamentos repetitivos. Um exemplo de STEAM que ocorre bastante em bebês autistas é sacudir as mãos, chamado em inglês de flapping hands. O Eric sempre apresentou muito esse STEAM e até hoje ele sacode as mãos dele quando ele está ansioso, assistindo a uma cena de suspense, às vezes assim, assistindo um desenho animado, por exemplo. Mas não pense você que os STEAMs fazem mal. Pelo contrário, são comportamentos motores importantes para que a criança autista consiga se autorregular.
costumam relaxar, liberar tensões e deixar o indivíduo mais equilibrado e menos estressado. Então, a gente não deve tentar corrigir esses comportamentos simplesmente pelo fato de que eles não se encaixam na nossa definição de normalidade. Eu dei aqui um exemplo de STEAM clássico, sacudir as mãos, né? Mas eles podem ser menos perceptíveis, especialmente em meninas, como mexer no cabelo repetitivamente, gostar de segurar a própria orelha, cutucar a pele, ou podem se apresentar na forma de movimentos faciais também, ou gestos específicos. O Eric, quando era bem pequenininho, ele fazia muito sinal de ok com a mão assim enquanto piscava o olho. A gente tem algumas fotos dele fazendo isso, e é muito característico dele. Se você quiser saber mais sobre STEAMs, eu vou deixar o link para o vídeo sobre esse assunto, com mais exemplos e mais explicadinho, aqui na descrição do vídeo. Desce lá e clica. Se você está assistindo, fazendo as suas anotações e está achando que seu filho ou sua filha está se encaixando nessas características, e se você está achando que seu bebê pode ser autista, deixa eu jogar logo a bomba. Autismo tem um fator hereditário e muitos pais e mães de crianças autistas estão se descobrindo autistas também depois de adultos. Mas os sinais de autismo em adultos são um pouco diferentes. Se você quiser saber mais sobre autismo em adultos, eu vou deixar o link do vídeo sobre sinais em adultos aqui embaixo na descrição. Clica lá e assiste, tá bom? 23. Outro sinal comportamental de autismo em bebês. Podem ter uma certa obsessão, uma certa fixação por objetos incomuns ou atividades incomuns. Pode ser difícil perceber esses interesses específicos quando se trata de coisas mais socialmente aceitas, digamos assim, como assistir TV, ficando vidrado na TV por um longo tempo, ou uma fixação por um brinquedo ou um personagem específico de desenho animado. Mas quando esse interesse específico ocorre em relação a objetos incomuns, fica mais fácil de se perceber. E o que são objetos incomuns? São objetos do dia a dia que não costumam despertar fortes emoções ou sensações em crianças neurotípicas. Qualquer coisa. Pode ser um grande interesse por colheres, pode ser uma fixação em objetos vermelhos ou amarelos, azuis, tanto faz. Pode ser uma obsessão por certos assuntos também. O Eric, meu filho, com menos de 2 anos, já era obcecado pelo alfabeto e por números. Ele passava horas dos dias dele envolvido em atividades e brincadeiras que estavam relacionadas a letras e números. A, B, C, E, F. F. E esse? G. G, E esse? E, H. Ou H, né? I, I. E, J. mama, L. E esse? mama, M. Muito bem. E esse? mama, N. E esse? O, O. E esse? T, P. Q, Q. O, Você tá falando inglês, né? R. O, E esse? S, S. I, C, T. U, U. D, V. U, X. M, duas, T, quatro, 5. seis, 6. uma, E esse aqui? seis, 6. E esse? sete, 7. oito, 8. nove, 9. 10. Então, se o bebê tem algum interesse peculiar por objetos não muito comuns ou por atividades incomuns e fazem essa atividade repetidamente ao longo do dia com bastante frequência, acende a luzinha de alerta aí. Bebês autistas podem ficar extremamente concentrados naquilo que estão interessados. Um brinquedo, uma atividade,
a algum objeto. Dá a impressão de que eles esquecem do mundo à volta deles. E é difícil interagir com eles quando eles estão focados em alguma atividade muito interessante para eles. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, que é um dos meus favoritos, eu vou deixar um link para o vídeo sobre hiperfoco. Vale a pena assistir, gente.